Vamos orar, pessoal, para a gente começar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, mais uma manhã, com liberdade, podermos estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos fazer isso com qualidade, para que possamos fazer isso da forma que Te agrade. Muito obrigado, continua conosco, em nome de Jesus que oramos. Amém. Pessoal, estamos vendo algumas dicas sobre o uso do tempo. Não é, embora pareça alguma coisa técnica, não é técnica apenas. Temos princípios bíblicos que nos norteiam e nos ensinam. O tempo, ele é um recurso precioso. A gente não tem aquela máxima que a gente aprende na administração, né? Time is money, né? Tempo é dinheiro. Para a gente, tempo é muito mais do que isso, né? Durante o tempo, a gente realiza as coisas que Deus quer que a gente realize. E o texto que a gente tem olhado como base é aquele texto de Efésios capítulo 5. Efésios 5. Há uma ordem do Senhor para a gente observar a nossa vida, para a gente viver a vida de uma forma sábia. A partir do verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Então, é a vontade de Deus que a gente possa administrar bem, para aproveitar cada oportunidade, comprando de volta o tempo perdido. E a gente está já na reta final, já terminando aqui, nossa apostilinha aqui, são 10 dicas para que a gente possa usar o tempo de uma forma boa, de uma forma melhor. Vale a pena assim uma reflexão diante do que a gente está estudando, que obviamente tudo que a gente está lendo aqui, você tem que ver o contexto, como você vai aplicar. Você deve pensar, poxa, esse princípio aqui, como eu posso usar esse princípio, né? Então é uma reflexão que a gente sempre tem que fazer. Hoje, mais uma vez, a gente vai pensar nisso. Primeiro, aplique cirurgia radical. Como eu falei, estamos na reta final. Essa ideia de cirurgia radical é: faça o mais rápido possível o que você precisa fazer. Diz assim o ponto aqui: atividades que desperdiçam tempo são como o câncer, sugam a vida e tendem ao crescimento. Essas atividades que não servem para nada, além delas roubarem o seu tempo, elas também querem mais tempo. Então, tempo na internet não é uma atividade importante. Na maioria das vezes a gente não está acessando a internet porque a gente precisa fazer algum trabalho ou porque a gente precisa mandar algum e-mail. A maioria do tempo que a gente gasta não é para isso, né? E a tendência da gente é cada vez usar mais tempo para ver isso. Então está lá no Face, você vai descer no Face. Antigamente você chegava no fim da página, você clicava para ir para outra. O Face não, agora é rolagem infinita, já viu? Você vai rolando, você nem sente. E o tempo está passando, e você vai indo, né? A única cura é a cirurgia radical. Se você está gastando tempo em atividades que o entediam, desviam-nos dos seus objetivos e minam-lhe a energia, corte de uma vez por todas. Aí você fala assim: não, mas eu gosto de acessar a internet. Não é uma atividade que para mim é entediosa. Não, mas não é só entediosa, entedia uma atividade, outra que rouba tempo e outra que requer mais tempo. Essas, às vezes, a gente vai precisar cortar de uma vez por todas. Este princípio aplica-se aos seus hábitos, rotinas e atividades particulares, como também aqueles associados ao seu trabalho. Verifique sua agenda, suas atividades particulares, sua lista de leitura,
seus hábitos de assistir televisão e elimine tudo aquilo que lhe dá aquele sentimento de realização ou satisfação. Elimine tudo aquilo que não lhe dá aquele sentimento de realização ou satisfação. Aí você fala assim, eu vou eliminar o trabalho, porque eu não tenho sentimento de satisfação no trabalho, né? É óbvio que não é isso, mas é essas atividades que no final você, puxa, perdi tanto tempo, cara. Podia ter feito coisa melhor com esse tempo, né? Não sei, cada um aí vai ter que fazer sua reflexão. O que é que te tira tempo? Então, de repente, eu gosto de ler uma revista. Aí você vai lendo, e você gosta de ler, e aí vai indo, só que quando você vê, passou o tempo, né? Quando eu estava... A primeira vez que eu li esse material, eu tinha aquele hábito de... Eu tenho a assinatura da revista Veja. E é uma revista que eu gosto de ler, né? E aí eu percebi que estava me roubando muito tempo. Então o que eu botei? Botei a revista no banheiro. É o tempo que eu tenho. Porque não é uma leitura fundamental. Não é uma leitura que eu estou fazendo um estudo sobre ela, que eu tenho que fazer anotação. É uma leitura que me deixa informado, é uma leitura interessante, mas eu não preciso estudar ela. Então eu posso ler na sobra do meu tempo. Tá? Então é uma forma de você tentar usar. Agora, vale a pena você ver o que você gosta de fazer que talvez que rouba tempo. Você gosta de ver TV? Talvez alguns aqui, eu nem vejo TV, eu vejo a Cris. A Cris ela não assiste TV, né? Eu gosto de assistir, e essa tem que ser uma coisa, esse não, daqui para frente eu não assisto mais, já deu a minha cota de TV hoje, né? Normalmente eu assisto a parte da noite. Qual que é o seu, faz aí uma leitura aí, o que é alguma coisa que talvez você poderia deixar de fazer para fazer alguma coisa mais importante, alguma coisa que não é necessária, mas que você usa aquele tempo. Pensa aí, talvez, né? Chega a ser errado também, mesmo que seja a leitura da Bíblia, por exemplo, você está deixando de fazer algumas tarefas que você deveria fazer no trabalho, porque você está lendo demasiadamente a Bíblia. Chega a ser errado também ou não? A pergunta do Luan, estou repetindo o pessoal da internet. A pergunta do Luan é se, no caso, alguma atividade que seja até correta, como ler a Bíblia, mas se chega a ser errado se você acaba deixando de, por exemplo, trabalhar para poder ler a Bíblia, né? Uma coisa importante, lá no Rio acontece isso, eu já tive essa oportunidade de ver isso. Se um patrão estava reclamando com um funcionário dele, porque ele estava roubando tempo da empresa. E o funcionário falou, eu só estou lendo a Bíblia e não quer que eu leia a Bíblia no trabalho, isso é discriminação, porque eu sou evangélico. Aí o pastor falou, não, senhor. Aquele momento ali, ele está te pagando não é para ler a Bíblia, ele está te pagando para você trabalhar para ele. Deixe de ser folgado e vai trabalhar. Ou você separa outro tempo para ler a Bíblia que não o tempo do seu trabalho, bonitão. Na realidade, você não quer trabalhar e está falando que está lendo a Bíblia. Então, aí nesse caso, né? Então, em relação à leitura da Bíblia, por isso aquela que a gente falou sobre a importância da gente ter aquele tempo devocional, que ele vai ser o nosso tempo para Deus, não vai concorrer com outra coisa, né? Se eu tenho trabalho, obviamente, a minha prioridade naquele horário, o patrão está me pagando, eu fiz um contrato, eu empenhei a minha palavra, eu troco esse trabalho por dinheiro, então eu tenho que cumprir, né? Agora, se por exemplo, cadê o Rogério? Na hora do almoço ele autorizou lá, ter um tempo de oração, né? Aí tudo bem, né? Então não tem problema, até separou uma sala lá, né? Para o pessoal poder fazer ali aí não tem problema, né? O problema é a malandragem, né? Aí que... Mais alguma pergunta? Então, pessoal, esse princípio ele é importante, mas eu queria estender um pouco mais ele. Tudo na vida, ela precisa, daquilo que atrapalha a gente, ela precisa, às vezes, você fazer uma cirurgia radical. Queria que você abrisse sua Bíblia. Lá em Hebreus, capítulo 12. Verso 1 e 2, é um texto bem conhecido,
Hebreus 12, 1 e 2. Ele acabou de falar sobre os exemplos da fé, sobre esses heróis da fé que o seu testemunho continua nos encorajando. Esses testemunhos que vêm destas testemunhas devem nos motivar a seguir em frente. E por isso que ele fala assim no verso 1: portanto, ou seja, diante da vida desses homens e mulheres, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, já que nós temos todas essas pessoas aqui atrás da gente, que ele acabou de falar no capítulo 11, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É interessante que ele separa aqui duas categorias. Ele fala primeiro que eu devo largar o quê? Desembaraçando do quê? De duas coisas. Primeiro do peso e depois do pecado. Então me parece que algumas coisas elas não são pecaminosas em si, mas elas são pesos. E quando você fala aqui, quando ele coloca aqui, desembaraçando-nos de todo o peso, para que assim a gente possa correr com perseverança essa corrida, é importante a gente pensar o seguinte: vocês já perceberam como é a roupa de um atleta de corrida? Quem gosta de correr aqui? Como é que é a roupa de um atleta de corrida? É calça jeans, com um moletom? É assim? Lógico que não. É a roupa mais leve que for possível, não é? Até o tênis. Eu estava vendo uma reportagem de cara desenvolvendo um tênis que tivesse uma espuma mais leve, mais resistente, para que o peso no pé fosse reduzido, imagina. Aí o cara falou: mas você só está reduzindo 100 gramas em cada pé. Cara, isso no final de 42 mil metros faz uma diferença, esses 100 gramas. Porque o pé parece que tem 50 quilos cada pé. Tu tira 100 gramas, faz uma diferença grande. E aqui o texto está falando, olha, que você deve se desembaraçar primeiro de todo peso. Tem coisas que não são pecado, mas atrapalham a nossa vida espiritual. E aí você tem que pensar, o que na sua vida em si não é pecado, mas não faz você deslanchar na vida com Deus. O que é? Aí você que tem que analisar. O que você gosta de fazer? Ou que tempo você separa para alguma atividade? Pode ser a falta de dormir, pode ser o excesso de dormir. Dormir é pecado? Não, mas se eu amo dormir, eu abro mão do tempo para outras coisas importantes porque eu quero dormir, aí passou a ser um peso. E se está negligenciando coisas importantes, chega a ser até pecado, né? Então você precisa avaliar o que você gosta de fazer. Quais são os seus hobbies, né? Perguntaram uma vez para um artista: qual que é o seu hobby favorito? Um azul que eu tenho no meu armário. Mas hobby é aquelas atividades lúdicas de lazer que a gente tem. O que a gente pode talvez reduzir? E aí a questão de aplicar a cirurgia radical tem a ver com aquele princípio que o Senhor nos ensinou. Se a tua mão te faz pecar, se teu olho te faz pecar, o que você faz? Vai lá, põe uma compressazinha. É isso? Arranca fora. Cirurgia radical. Então, o Senhor ele está preocupado assim, ele se importa que a gente use bem o tempo e a gente use também os recursos, o tempo como recurso, de forma sábia. E quando ele diz que a gente tem que desembaraçar para que a gente possa fazer essa corrida, largando todo o peso e o pecado, pensar essas duas coisas aí. O que é pecado, o que é peso? Eu não sei exemplos mais que a gente poderia dar. Essa questão do Twitter, do Face, né? Quanto tempo você usa para isso?
Às vezes a questão realmente você fala assim, mas eu não consigo reduzir. Então o que você faz? Olhando para esse princípio. Encerra a tua conta. Se alguma coisa de repente está te atrapalhando para fazer aquelas coisas que realmente valem a pena na vida. Cirurgia radical. Cara, eu não estou conseguindo reduzir. Corta. Ou assim, eu não acesso mais. Não acesso mais. Tem lá, e se você for no meu computador, aquelas mensagens, propaganda, tem assim, 99 mais. Ou seja, já não tem mais dígito. Eu nem olho. Fica lá. Né? Aí você vai ter que verificar o que é. Às vezes, pessoal, uma coisa que pode ser importante você pensar, pensando aqui no caso das mulheres. A gente falou um pouquinho do perfeccionismo, né? Às vezes aquela limpeza da casa, você pode limpar menos. Ou seja, não é que você não vai limpar a casa, mas aquele chão que você tem que se ver no chão, de repente não precisa disso tudo, né? O marido gosta de ficar no videogame. Bom, aí tem outros estudos que a gente pode fazer sobre isso, mas às vezes, cara, eu vou abandonar isso daí, cara, não vou mais usar esse tempo para isso, né? Questão das coisas da casa, né? Às vezes a esposa pede para a gente fazer algumas coisas dentro da nossa casa. Eu preciso botar um quadro, eu preciso consertar uma porta, essas coisas, né? Tem um caninho ali que está vazando, a gente pode passar ali um siliconezinho, fazer alguma coisa assim, mas eu nunca consigo tempo para fazer isso. Aí, lógico que você não consegue, porque você usa esses microtempos que, se você juntar, daria um tempo significativo, você usa com outras atividades que não são importantes, né? Então, no seu caso, o que seria alguma coisa, alguma atividade sua, né, que talvez você pudesse... E eu estou colocando aqui, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque, cara, eu sei da realidade de vários irmãos aqui. Eu sei que tem muita gente que rala demais, que não tem muito tempo sobrando. Então, pastor, eu queria tanto ter tempo aí entrar no Face. Não tenho. Eu saio de um trabalho, vou para o outro, chego em casa, tenho que arrumar, tenho que fazer coisa. E não é mania de limpeza, que realmente eu preciso trabalhar, tenho que limpar a casa, senão fica uma bagunça. Eu não tenho tempo. Isso pode acontecer também, né? Pode acontecer. Eu sei de irmãos aqui que sofrem com isso. Eles não têm tempo livre mesmo. O único tempo livre é aquele da meia-noite às 6 e de vez em quando eles usam para alguma coisa, né? Então, eu sei que há essa... Agora, se você tem outro tempo, vale a pena, né? Uma vez eu conversando com um irmão, ele falou: pastor, eu descobri um tempo que eu jogo fora. Eu falei: é mesmo? Qual que é? Eu chego em casa, troco de roupa e fico lá na frente da varanda, lá olhando lá os carros e aí sempre tem algum vizinho e eu fico ali conversando com os vizinhos, né? Aí o irmão fica o quê? Quanto tempo fazendo isso? Uns 15 minutos? Umas 2h30. É porque você chegar em casa e ali ficar vendo ali vendo as modas, não tem problema, né? Daqui a pouco fica ali 2h30. Irmão, tá realmente jogando tempo fora aí, né? Como é que você faz isso, né? E aí você vê essa questão de como é pessoal, como a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, né? Alguma coisa que em si não é pecado. É pecado falar com os vizinhos? É pecado ficar ali na frente da sua casa, sentar ali... Lá no Rio é muito comum isso, né? O pessoal senta ali no portão, talvez está muito calor, né? O pessoal fica ali sentado no portão, aí passa um vizinho, vizinho, coisa e tal, fica vendo as crianças brincar às vezes. Principalmente no verão, que o dia é maior, dá 8 horas a gente está jogando bola na rua ainda, né? E agora, essa questão de, às vezes, você está roubando do seu próprio tempo. E aí a questão de aplicar uma cirurgia radical. Agora, vale a pena pensar que isso, como eu estou falando, se estende para outras áreas da vida. Se você não está conseguindo ter controle, às vezes, dá-lhe o podão
não o bodão, o podão, né? Não, isso aqui eu vou cortar, eu não vou fazer. Não, eu não faço mais isso. Essa é uma tônica importante que vale para qualquer coisa, né? Eu estava pensando muito nessa questão do acompanhamento nutricional que eu estou fazendo. Tem algumas coisas, cara, eu não vou conseguir me controlar. Então, para não pecar, primeiro porque eu não estou usando o bom senso, nem o autocontrole que Deus me dá, eu não vou comer mais. Não vou comer nenhuma. Não sei se você gosta de bolacha recheada, eu gosto. Eu não vou comer, mas eu não como mais. Porque se eu estou percebendo que eu não estou conseguindo me controlar e comer umazinha, eu tenho que pegar duasinha, não. Se fosse era umazinha, não consigo umazinha, então um abraço. Não vou comer mais. Ele nunca falou para mim, você não deve comer bolacha recheada, você está proibido de comer bolacha recheada. Mas se eu estou percebendo, aí é um exercício até espiritual, pessoal. Tem coisas espirituais concorrendo aí. Então, se a coisa não é pecado, mas é peso, também vale a pena às vezes a gente fazer uma cirurgia radical, vou tirar isso da minha vida. E aí de novo eu estou querendo ser muito, aqui trazendo um entendimento da vida dos irmãos. Eu sei que tem irmãos que são muito ocupados, tem irmãs que são muito ocupadas. Eu vejo muito as irmãs que trabalham fora, que é muito difícil para elas trabalham fora, elas chegam em casa, elas ainda precisam fazer as coisas da casa, ajudam os filhos nos exercícios, vê a questão, às vezes vai sair, vai para a igreja, arrumar os filhos, fazer, a gente entende, não tem muito tempo mesmo. Mas vale a pena perceber se há algo, se pode melhorar, então vamos melhorar. Ok, esse é o primeiro princípio. Em relação a aplicar cirurgia radical, alguma dúvida, algum comentário? Então vamos para o próximo. Penúltimo princípio aí, é o princípio da delegação. Delegue. Diz o texto assim. Só para lembrar, eu estou lendo o texto, o pessoal da internet que não tem o papel saber o que a gente está falando. Um exemplo muito antigo de falha em delegar responsabilidades encontra-se na Bíblia. Moisés, tendo liderado o povo no êxodo do Egito, ficou tão impressionado com seu próprio conhecimento e autoridade que insistiu em decidir pessoalmente toda a controvérsia que surgia em Israel. Aqui eu quero fazer uma pausa, essa é a opinião do autor. Mas aqui eu quero nós não temos informação bíblica para dizer que era isso, tá? Porque aqui ele está dizendo a motivação de Moisés, a Bíblia não dá isso. Tudo bem? Moisés, que ele está falando, ele ficou tão impressionado com isso que ele queria fazer, não era isso, a Bíblia não dá. E eu gostaria que você abrisse lá, deixasse aberto o seu texto, lá em Êxodo, capítulo 18, tá? Aqui um cuidado, por isso que eu estou falando, aqui o autor, ele está tendo esse entendimento sobre o texto, mas eu como pastor preciso lembrar, olha, nós não temos condições de chegar nesse ponto, aqui é a opinião dele. Por quê? Nós vamos ler o texto, parece aqui que Moisés está meio querendo ficar com poder, né? No comentário dele, pelo menos eu tive essa impressão, parece que Moisés não está querendo dividir aqui a autoridade, a responsabilidade, mas não é isso. Na realidade não havia esse preceito do Senhor. Então se tinha alguém que tinha que julgar, era o líder. Quem que era o líder? Moisés. Só que realmente quando você olha a quantidade de gente que tinha, ia ser difícil, né? E dependendo da causa, você precisa ouvir um lado, aí você pensa, aí é mesmo, chama o fulano lá, procura quem que foi? Foi teu vizinho da cabana 3, do setor 4, lá do norte. Então, chama o cara lá. Aí espera.
Achou? Ah, estão procurando ainda. Tá bom, vamos esperar mais um pouco. Daqui a pouco chega o cara. Ó, o cara está falando aqui que tu roubou a ovelha dele. Como é que é a história? Ah, então deixa eu contar a história. Não, a ovelha era minha. Mas eu emprestei para ele. Aí eu peguei de volta. Ah, mas o que eu peguei emprestado de tu era a malhada. Tu pegou a branca. Aí tem que ouvir. Então não é um troço que você resolve, pá. Não era assim. Aí olha lá o que acontece. Isso é Êxodo capítulo 18, a partir do verso 12. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Imagina, fazer aquela fila, né? Vamos esperar, né? Imagina o cara ficar ali o dia todo. O dia todo. Porque às vezes um processo, um julgamento se estendia ali durante horas e horas e horas, e o povo ali. E obviamente Moisés ficava muito cansado com isso também. E é interessante, eu fico imaginando, aqui de novo, imaginação, tá, pessoal? Jetro foi visitar ali o genro, né? E aí viu lá o genro lá na tenda, e aquela fila assim, e tinha um cara com uma galinha embaixo do braço. Vai ver o que será que ele estava querendo, o que aconteceu com aquela galinha, né? Será que ele estava querendo devolver? Será que ele tinha 2 galinhas, agora só tem uma, né? Aí Jetro olha e vê o cara com a galinha. Aí vai lá, conversa lá com a esposa lá de Moisés. Como é que era o nome da esposa de Moisés? Zípora, né? Aí vai lá, conversa lá com a filha. Ô filho, cadê os netos? Daqui a pouco, ele voltando para lá onde ele estava hospedado. E ele volta e quando ele vê, quem que está lá na fila? O cara com a galinha. Nossa, mas essa fila não andou nada. Pô, será que é INPS? Não. Né? INSS, negócio. Não. Aí o que ele viu? Não, o problema é que está demorando lá. Aí isso já no final do dia, e o povo lá cansado, lá, o cara com a galinha lá no braço do braço. Eu falei, não, temos que desburocratizar esse negócio aí, né? Aí olha lá. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Tinha que mostrar isso para alguns caras lá de Brasília, né? Cara, que maldade vocês estão fazendo com o povo, né? Deixando o povo esperando. Aí os caras resolveram, não, agora a gente pôs cadeira, agora senão fica em pé, agora ele senta. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. Então assim, na minha leitura, a princípio, eu não estou entendendo o que Moisés está querendo, não, a autoridade é minha, eu que sei. Não, ele era o líder, Deus falava com ele, e as pessoas iam, ele era não havia instância, primeira instância, segunda instância, tu ia direto para o Supremo, entendeu? E imagina, se hoje, quando a gente vai direto para o Supremo, não tem como você ir direto para o Supremo, só quem é político, né, que vai direto para o Supremo, né? Já demora, com algumas coisas indo, só algumas que chegam lá. Imagina todas as coisas indo só para um juiz, de uma nação inteira. Então, na minha leitura, eu não percebi isso aqui, como que o autor colocou, Moisés está querendo ficar com a autoridade. Eu não percebo isso, eu percebo o seguinte, ó, é assim que é, sogrão. É assim. E aí, Jetro, o sogro de Moisés, porém, lhe respondeu: não é bom o que faz. Ó, esse método não está legal, cara.
não está legal. Sem dúvida, desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Interessante a ponderação do sogro, né? Dando um conselho sábio. Cara, isso é demais para você e é demais para o povo, cara. É interessante que ele viu ali o sofrimento de Moisés também. Cara, isso é muito, cara. Só você sozinho, cara. E é interessante isso, que Moisés não tinha mais vida, cara. Era só aquilo lá. Era só ficar ouvindo. Por isso que quando o pessoal fala lá, poxa, Moisés foi lá, bateu o cajado na pedra, ficou nervoso com o povo e tal. E Deus fala que Moisés, ele era um cara manso. Aí eu fico imaginando como é que podia, né? Porque o cara escutava o dia todo, só causa, só necessidade. Olha, como é que eu faço? Olha, roubou meu vizinho, quero devolver. Como é que eu faço? Quanto que eu tenho que devolver? Quanto que eu não tenho? Quanto tal? Hoje a gente tem uma facilidade, né? Que cada um tem aqui a lei. Todo mundo aqui tem a Torá em casa, né? Todo mundo, quem tem a Torá em casa? Ih, gente, vocês não têm Bíblia, não? Torá é a lei, o Pentateuco. Quem tem Pentateuco em casa? Alguns desistiram no meio. Pessoal, a gente tem. Eles não tinham. Não era fácil. Eu quero ter uma Bíblia. Não, que Bíblia, filho? Não é assim, não. Né? Até mesmo porque esse grupo de copistas chamados escribas, eles só vieram a existir séculos depois. Ali estavam com Moisés estava escrevendo ainda, né? Então ele falou, olha, não é bom, isso é pesado demais, não está fazendo bem nem para você, nem para o povo. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Interessante, vou te dar um conselho. Interessante como é importante a gente ouvir conselho, né, pessoal? Tem tanta gente tomando decisões importantes na vida e não se aconselha. Já teve algumas pessoas que vieram, compartilharam decisões, e no compartilhar eu já percebi inconsistências nas decisões. Só que fala assim, já fiz. E aí, pastor? Eu vou falar o quê? Você já fez, cara? Agora, você perguntou para isso para fulano? Você conversou isso com ciclano? Você fez isso daqui? Você fez isso? Não fiz. Pô, tinha que fazer, né? Seria muito bom. E agora? Pô, vamos orar para Deus ter piedade da sua alma, né? Então, ele fala, vou te dar um conselho, ouve com atenção. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis. E faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Poxa, muito legal. Antes dele dividir para os juízes, ele fala, você precisa instruir o povo da lei. Porque o cara está vindo aqui para perguntar o que ele vai fazer com a galinha. Pô, se ele já soubesse, não, tu devolve a galinha e de repente dá mais uma para ele, já que tu roubou, né? Às vezes o cara ensina isso pro povo, quem roubar uma galinha tem que devolver uma galinha e mais alguma coisa. Mais um quinto, tem que dar lá mais um quinto. 20% de multa. Se você matou um boi sem querer, tu tem que dar um boi. Se foi por querer, tu tem que dar um boi e mais um quinto. Explica isso, pessoal. Então, a primeira parte do conselho de Jetro foi muito legal. Olha, ensina a lei. Faz o povo saber os seus direitos e os seus deveres. E a segunda parte do conselho. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus. Agora é uma parte que eu gosto demais. Olha o que diz depois. Homens capazes, tementes a Deus
Rapaz, aí que tá difícil, né? Gente, a igreja precisa olhar esse princípio, é interessante, né? Porque parece que é uma redundância, procura aí homens capazes. Aí ele dá uma... Não, mas homem. Sujeito homem mesmo. Sabe, com aquelas partículas de cabra macho, tem que ter. E é interessante, porque uma das coisas que pode alterar um bom julgamento, medo, né? Eu tenho medo. Se eu falar que o cara é culpado, ele parte aqui para cima de mim. Eu vou falar que ele é culpado mais ou menos, né? Para o cara não ficar muito bravo. Medo, imaturidade. O cara não teve paciência de ouvir até o final a causa. Sabe essas meninice? Ou o cara fazer pirraça, aquele cara ali, agora eu vou pegar só porque ele não falou direito comigo, agora eu vou me vingar. Não, eu preciso de homens de verdade. E, gente, isso é uma das coisas que a igreja ela ainda pode ajudar. Se tem um lugar onde a gente pode ter uma fábrica de homens de verdade, é a igreja. Onde a gente vai ensinar os meninos como eles devem se conduzir. Onde a gente vai ensinar ali, vamos incentivar os meninos como tomar decisão, como serem responsáveis, como falar a verdade. Na nossa sociedade existe uma proteção muito grande para as meninas e uma certa desproteção em relação aos meninos, né? Então, assim, as meninas, não, eu quero aqui olhando. Os meninos, vai brincar, moleque, vai brincar, sai daqui, não. Vai pra rua. Cara, por que a gente tem esse cuidado? A menininha eu quero ver, eu quero tal, e os meninos largados? Não. É lógico que tem a questão da maldade. Hoje em dia tem muita gente fazendo maldade com as meninas, então a gente tem que tomar cuidado mesmo. Mas a minha crítica é em relação ao menino ser largado, tá? A minha observação aqui, né? Cara, porque olha só o perfil que ele coloca. Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Porque ele podia falar, homens capazes. Não, porque a capacidade aqui, ela não indica se o cara é homem. Só diz que o cara ele precisa ser inteligente. Ele tem que ser capacitado para aquilo que ele vai fazer. Mas aqui ele deixa claro, olha, essa capacidade, ela não é unissex. Precisa estar nessa posição homens. A gente precisa muito incentivar os nossos rapazes, cara, porque a gente precisa de homens de Deus para casarem com as nossas filhas, não é verdade? Eu tenho duas, oro por isso. Tem muito moleque. Ontem o pastor estava falando isso lá, né? Que ele estava conversando com um adolescente, que o cara é um adolescente. Perguntou quantos anos você tem? Eu tenho 49 anos. O cara era um adolescente. Queria as coisas do jeito dele. Não gostava quando se discordava, não sabia ouvir discordância. Cara, tem muito homem moleque, menino, irresponsável, que não sabe cuidar da família, desprotege a esposa. Eu falei isso, eu não sei se eu contei aqui na igreja, acho que eu contei na igreja. Uma vez teve um tiroteio na frente lá da igreja, lá no Rio. Isso quase nunca acontece, mas aconteceu lá, né? E eu vi isso. O irmão botando a esposa na frente. Quando era para... fica aqui, né? Não, cara, botando a mulher na frente, cara. O neguinho zoou muito depois, hein? Ô, super-homem, botando a Lois Lane no fogo, o super-homem, né? Mas, cara, que isso? Coisa básica nossa, né? Cara, vamos proteger as mulheres. Se a gente tomar pipoco, deixa com a gente, mas a nossa família fica protegida. É aquele cara que escuta... Isso eu já ouvi daqui da igreja.
escuta um barulho na cozinha, fala para a esposa, vai lá ver o que é. Vai lá você, tu que é homem, rapaz, vai lá ver o que é. Que isso? Vai você, rapaz. Puxa vida, né? Homens de verdade. É interessante que aqui ele não está falando homens da verdade. Como uma vez eu vi um pastor, homens da verdade, homens que falam a verdade. Não. Não é isso que o texto está falando, não. É um homem, é isso que ele está falando, homens de verdade. Não é um homem que está lá bonitão lá, mas o cara não é muito homem. Eu vejo daqui, eu lembro, por exemplo, o exemplo de Saul, aquele baita homem, né? Diz que o homem mais alto de Israel batia no ombro dele, cara. Isso é um homão, né, cara? Aí quando ninguém falou que ele ia ser rei, cadê o cara? Tá lá escondido no meio das malas lá, no meio das caixas lá. Vou me botar rei. Eu acho legal aquela cena também de Davi. Eu vou lá combater aquele. Cadê o nosso campeão aqui, ó? O campeão dele está lá falando mal do nosso povo, do nosso Deus. Cadê? Aí Saul é mesmo, cadê? O cara mais alto de todos, né? Aí, então eu vou lá, eu vou pegar aquele incircunciso. Não, você é muito novo, pega a espada aí. Não vou deixar você pegar. A armadura também. Falando assim, né? Que ao mesmo tempo que está Saul falando, não vou deixar, você é muito jovem, estão montando a armadura dele pro moleque. Cara, isso não é homem, cara. Tu vem contra nós com espadas e lanças, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste, e hoje eu darei a tua carne aos cachorros. Isso é homem. Tamanho, cara. Se o tamanho fosse documento, a girafa é o rei da selva, né? Já ouviram essa? Ele pede então homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Aqui que legal também, que aborreçam a avareza. Perfilzinho importante, né? Já pensou se todos os nossos administradores, todos os nossos juízes não quisessem estar ali por questão financeira? Muita coisa ia ser diferente, né? Que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar. Interessante essa submissão. Eu estou te dando um conselho, mas se for da vontade de Deus, tá? Poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Poxa, num dia só, cara, você jogou 3, 4 causas só. Num dia que rendeu o negócio. Cara, se tu já tivesse dividido, esse povo que chegou hoje, ele voltava hoje. E tu podia fazer outras coisas. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Interessante porque o sogro falou, vou te dar um conselho. A ideia não é só ouvir o conselho, mas é atender, né? E aqui diz, Moisés, tudo aquilo que ele ouviu, o conselho do sogro foi um conselho sábio, foi um conselho espiritual, ele contemplou o Senhor no conselho dele. Olha, vê se é da vontade de Deus, estou te dando um conselho, mas consulta o Senhor em relação a isso, né? Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e esse foi para a sua terra. Interessante aí, né?
desfecho deu certo. Então a ideia da delegação é basicamente isso daí. Algumas coisas você não precisa fazer tudo, você pode pedir ajuda, tá? Então, ó, Jetro recomendou uma abordagem dupla. Estou na metade do primeiro parágrafo. Primeiro, educar o povo com relação às leis. Segundo, selecionar líderes capazes e dar-lhes completa autoridade sobre assuntos de rotina. O que deixaria Moisés livre para concentrar-se nas decisões mais importantes. Esse conselho ainda é válido. Você não precisa ser um líder político ou executivo de alguma companhia para delegar. Pais que não delegam serviços caseiros a seus filhos prejudicam a si mesmos e a eles. Isso é verdade. Porque assim, você tem filhos, aí está lá a mãe se matando. Algumas coisas vale a pena você, já desde já, tá? Mesmo sua filha sendo pequena, alguma coisa ela já pode fazer, e é legal. Ó, filha, você vai enxugar. De repente você não vai pôr para lavar o prato, mas de repente para enxugar o prato. Ó, você vai enxugar esse prato e você vai pôr aqui no armário. Aí depois você vai pegar mais um, vai pôr aqui em cima do pano, vai enxugar esse segundo e vai pôr no armário. Isso, dependendo da idade, ela consegue fazer. De repente você não vai pedir, ó, vai lavar a louça, pá, quebra tudo, né? Não, tudo bem, não dá ainda. Mas, cara, vai delegando. Enquanto ela está fazendo aquilo, está aprendendo o valor do trabalho, está vendo como não é fácil deixar a casa arrumada, né? Está aprendendo que ela é útil também. Está deixando de fazer alguma coisa errada, porque está fazendo alguma coisa certa, né? E você aí tem a oportunidade de fazer outras coisas, né? Agora, não, eu gosto de lavar a louça, eu quero enxugar a louça, eu quero colocar aqui no móvel, eu quero guardar a louça. Não, cara, tudo bem, lavar você pode. Agora, as outras coisas você pode delegar. Delega, então, essas outras atividades. Faz sentido? Né? Então, às vezes a delegação ela funciona naquele sentido de que, bom, cada um vai ter um prato, um copo, um talher. Quando você terminar, você lava o seu prato, seu copo, seu talher. Você delegou ali. Aí depende da idade também, né? Então lá em casa, no caso da louça, lá em casa eram 6, né? Meu pai, minha mãe, mais 4 filhos, né? Então cada um às vezes ficava com um dia de louça, ou meu irmão lavava a louça, eu lavava as panelas, essas coisas assim. Nunca caiu minha mão, nunca me achei menos homem porque eu estava lavando a louça. Tem gente que fala, essa é atividade de mulher. Não é, entendeu? E outra coisa, cheguei no seminário, caí lá no panelão. O que era o panelão? Os alunos eles eram divididos em tarefas, e a minha tarefa era lavar o panelão. Tu chegou a lavar o panelão alguma vez? Você foi lá? Não precisou, né? Tem uns panelão lá que tu entra com a vassoura e vai... Não, tem uns panelão grandes que a gente mesmo limpa para poder baratear o custo do seminário, a gente faz esse trabalho. O problema é tranquilo, já lavei louça na vida, já lavei panela, tamanho, isso daí, só dá um pouquinho mais de força, mas dá. Não caiu minha mão, não me diminui como pessoa. Então a questão da delegação, ela é importante, até mesmo com criança pequena a gente pode fazer. Fala, Vi. Pastor, eu vejo assim, que a primeira parte ali o senhor faz assim com muita autoridade, ensinar a palavra pra gente. Mas também eu vejo que se tivesse aqui diáconos, aliviaria para o senhor, não sobrecarregaria tanto, para o senhor poder fazer a sua parte, e teria homens assim fazendo algumas coisas menos, não importantes, que nem fala ali, coisas mais leves, eles podiam estar resolvendo, porque senão sobrecarrega tudo para o senhor. A gente tem os irmãos que trabalham nessa, já estão funcionando com isso, embora a gente não tenha ainda pessoas com título institucional, vários irmãos estão trabalhando, né? A sobrecarga, no caso do ministério, é por outros fatores, né? Não é pela falta dos diáconos em si. Porque Moisés, ele constituiu, né? Não foi só um grupo que andava com ele, eles foram constituídos, é isso?
Por exemplo, nós temos alguns homens constituídos para diaconizar, que são os homens que fazem parte do conselho. A função deles é meter a mão na massa também, entendeu? Não é só questões espirituais, né? Então isso já ajuda bastante, né? A questão diaconal, ela está, como você sabe, ela está no processo. O que aconteceu? Por que a gente deu uma pausa? Porque houve uma necessidade de rearrumação com a saída do Paulo, né, do pastor Paulo, Leandro indo para lá, né? Então isso a gente precisou dar uma organizada, a gente ainda não conseguiu. E depois o ano prosseguiu, e aí outras coisas entraram na prioridade, a gente não conseguiu fazer. Mas as atividades que eu posso delegar, elas estão delegadas, né? Então, por exemplo, faz bastante tempo eu não vou na colina dos IPs. Por quê? Tem o Derivaldo e a equipe lá, estão trabalhando, estão fazendo o seu trabalho. Não só o Derivaldo, mas temos homens e mulheres aqui que estão servindo lá. Quem ajuda na colina aqui? Só para ter uma ideia lá. Pessoal, bastante gente. Isso me alivia, né? O grupo de discipulado, a gente reduziu pela metade. Então agora tem discipulado 1 e discipulado 2, que é com o pastor Yuri. Isso também, né, já nos ajuda. Agora, algumas coisas a gente não tem como delegar, né? E é interessante porque a palavra de Deus diz que o estudo dela, ela traz fadiga. Tanto é que ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 5, devem ser merecedores de dobrados honorários aqueles os que presidem bem e que se afadigam no estudo da palavra e no ensino. Então, assim, o estudo da palavra em si, ela traz um certo cansaço. Ontem eu tive a oportunidade, o Genival me levou lá para Bragança. Eu já tinha investido um tempo de estudo, mas a entrega também é cansativa, né? Então, aí esse tipo de coisa não tem como delegar, né? Mas, por exemplo, eu já deleguei o ir dirigindo, que foi uma benção para mim, né? O fato do irmão estar dirigindo, que era uma coisa que outro poderia fazer por mim, isso já me deu um descanso. E na volta que eu vim capotando, o irmão estava tranquilo. O irmão está bem? Estou sossegado. Eu que estava cansado, né? Então, esse tipo de coisa eu entendo, está correto sua observação, mas o que a gente pode delegar, de certa forma, já está sendo delegado, e o que não dá para delegar, a gente tem que fazer. E o fato de eu ter um pastor auxiliar já é também parte dessa delegação, né? Agora, a gente precisa orar por mais obreiros para a sua seara. O Ceará é grande e há poucos obreiros, né? E a gente precisa orar mais por isso. Precisamos de mais obreiros para a seara. Então, de repente aí, estava conversando com o Paulo da Ju. E aí, como é que está a limpeza? Pastor, a limpeza está sob controle, mas se tivesse mais gente, a equipe seria menos sobrecarregada. Isso eu posso delegar tranquilo. O que eu não posso fazer é vir aqui para fazer isso, porque isso outro irmão pode fazer. Agora, estudar para pregar para homens, isso só eu posso fazer, né? Então está aberto aí, ó. Quem puder ajudar aí, procura o Paulo, o Ju. Olha, eu quero ajudar na limpeza. Está sendo o quê? Uma vez a cada 15 dias, não é isso? Duas equipes, aí cada equipe tem 15 dias. Entendeu? Se a gente tivesse 4 equipes, ia ser uma vez por mês. Que vem do jornal, né? Que é uma oportunidade assim, muito especial de eu escrever. E eu vejo que o senhor não está escrevendo por falta de... Não, mas eu estou escrevendo o jornal que não está editando, né, Moisés? Eu estou escrevendo, a gente já conversou lá, eu estou escrevendo, mas eles que não... E uma vez que eu não pude, eu peguei o material do pastor Yuri, e estou colocando. Então, assim, o que eu posso delegar, eu estou delegando. Algumas coisas não dá para delegar mesmo, né? Então, por exemplo, a questão da compra do terreno. Quarta-feira a gente vai fechar negócio. O Tuninho está me ajudando. Foi lá com o Andres, né? Entregar a proposta. Por exemplo, eu não podia ir lá entregar a proposta, mas o nosso administrador com o nosso irmão foram lá. Ele aceitou a proposta. Quarta-feira a gente vai lá. Agora, na quarta-feira eu tenho que ir. Dessa vez por quê? Porque eu sou presidente da igreja. Eu preciso estar presente nisso daí. Então, o que a gente pode delegar é que, graças a Deus, o ministério tem crescido, né? E tem uma coisa, por exemplo, outra coisa que eu tenho delegado e tem sido uma benção, a visita. Você faz parte da equipe de visita. Cara, isso é uma ajuda tão grande para mim, porque tem gente, poxa, eu gostaria de uma visita. Eu não consigo visitar todo mundo.
mas a equipe vai lá, o grupo vai lá e me traz um relatório. Ó, pastor, foi bom, a gente fez isso, lembra tal texto, fomos lá, o irmão estava precisando, a irmã estava precisando. E já teve vezes do pessoal ir lá, me dar um retorno e falar assim, ó, pastor, você precisa ir lá. Opa, beleza. Então nessa aqui eu preciso priorizar. Outras fizeram visita, não, está tudo bem, resolvemos a situação. A pessoa está feliz, foi abraçada, se sentiu querida e fechou. Agora outro, não, ó, foi uma benção, tal, mas ó, essa o senhor precisa ir lá. Vamos lá. Aí não tem como delegar, isso sou eu, né? Então, assim, o que a gente tem tido a oportunidade de delegar, eu agradeço a pergunta até porque dá a oportunidade de a gente dar esse relatório, né? Que a gente pode delegar. E existe uma questão pastoral também interessante. Alguns irmãos, eles podem ir outras pessoas lá. Sem querer desmerecer o pastor Yuri, que ele é uma bênção. Mas já teve vezes o pastor Yuri ir visitar a pessoa e a pessoa fala, mas cadê o pastor? E depois fala, mas ele é pastor da igreja também. Mas algumas pessoas, eles querem a minha presença. E a gente tem que ver isso com carinho, né? Com carinho. Ah, tudo bem, quer a presença do pastor, eu sei, mas ele é pastor da igreja. Nesse ponto é igual a mim, né? Faz diferença nenhuma. Ah, mas eu queria o pastor. Mas não, eu quero o pastor Charles. Aí a gente atende, né? Por amor, não porque tem que ser, né? Agora, esse processo do diaconato, ele já está acontecendo, não de forma instituída, mas ele também já está acontecendo e a gente não abortou o processo, só estamos aguardando para ter mais oportunidade aí. Tá bom, irmã? Obrigado aí pela contribuição. Assim, o senhor como pastor, o senhor acha necessário ter diácono? Acho necessário. Posso falar isso tranquilamente. A igreja precisa de ter esses homens e mulheres, porque tem diaconisa também, né? Que vão estar servindo de uma forma específica nas atividades práticas, tá? E é por isso que a gente fez aquele estudo sobre a diferença entre a diaconia e o diaconato. A diaconia todo mundo tem que ser. E o diaconato algumas pessoas instituídas pela igreja. São parte também de uma liderança da igreja, o diácono. Eles também são líderes, né? Eu entendo primeiro, porque a Bíblia diz que é importante. E segundo, porque eu como pastor vejo necessidade também de ter diáconos e diaconisas na igreja. Então, eu até obrigado aí pela oportunidade aí de poder comunicar isso para a igreja. Então, pessoal, a questão da delegação, ela tem você pode observar lá na sua casa, tomando também alguns cuidados, que são os seguintes. Deu 10 horas aí. Muitas vezes, nesse processo que a gente começa a delegar coisa para os nossos filhos, nas primeiras vezes não vai ficar bem feito. E a gente tem que ter paciência com isso. Entendeu? Tem pai que não é paciente com o filho. Tem mãe que não é paciente com a filha. Ah, essa louça não está bem lavada. Deixa que eu faço. Não. Ó, vem aqui de novo. Vamos lá. Ó, não ficou bom, filho, mas eu sei que você vai conseguir. Vamos fazer melhor para você pegar a prática. Vai, pega. Esse prato aqui está muito engordurado, filho. Ó, tá vendo isso daqui, ó, ficou um sebo aqui no... Já viram isso acontecer, né? Ó, então pega aqui, ó. E aí você mostra, faz aí, ó. Tá vendo? Ó, ficou bom. Então lembrar que esse processo de delegação, ele precisa também ter um processo de discipulado. Com amor sempre. Com amor sempre. Hoje a Kelly estava perguntando para mim se eu fico bravo com ela quando ela derruba suco na mesa. Não fico bravo quando você derruba suco na mesa. Eu não gosto quando a mamãe pede para você ficar sentado e você fica em pé na cadeira. Aí você em pé na cadeira, você vai e derruba o suco. Aí eu não fiquei chateado porque você derrubou o suco. Fiquei chateado porque você ficou quase em pé em cima da mesa. Eu sei que as suas crianças não fazem isso, mas as nossas vezes... Entendeu? De subir na mesa assim para pegar a coisa. Se você precisa de alguma coisa, você pede para a gente. Né?
Então eu não estou bravo porque você derrubou o suco. Estou bravo porque você não fez o que a gente já combinou. Não é para você subir na mesa. Se você precisa de alguma coisa, você tem que pedir. Você pede para a gente dá. Né? Então, toda essa questão da delegação, ela envolve a questão do discipulado, da gente ter paciência, da gente poder ir lá. Ó, filho, não é assim, ó, é assim. Ó, esse prato aqui para você enxugar, você faz assim. E na realidade, você vê isso nas empresas, não é? Muitas empresas, quando contratam a pessoa, antes de botar ela para trabalhar, o que fazem com ela? Fazem um treinamento. Que é o quê? Eu vou delegar para você uma tarefa, mas eu preciso estar certo de que você sabe o que você tem que fazer. Né? É a mesma coisa que as empresas fazem, as famílias precisam fazer. Filho, agora eu vou te ensinar a varrer o chão. Olha como segura a vassoura. Pega a vassoura, não tem nem nada aqui. Segura a vassoura assim, ó. Porque não é natural, né, esse movimento aqui, né, Edu? A gente não nasce sabendo isso, né? A pressão que a gente tem que botar no chão. Então, ó, vem cá, olha aqui, ó. Tá. E lembra, filho, mais do que pensar que você tem que varrer o chão, pense num chão limpo, que bom vai ser, né? Então, pais que não delegam serviços caseiros a seus filhos prejudicam a si mesmos e a eles. A administração de um grupo de escoteiros pode tomar tanto tempo quanto a administração da General Motors. Eu estou tendo dificuldade que está apagado metade da minha folha aqui, tá? O toner está... Se o líder tentar fazer tudo sozinho. Então ele está falando, tentar administrar grande empresa, tentar administrar sua casa vai ser a mesma dificuldade, se você não souber delegar, se você não tiver condição de delegar. Né? E a questão da delegação, ela é uma questão interessante também. Pegando também um pouquinho do que a Ló compartilhou com a gente, a delegação ela é complexa, ela não é tão simples. Né? E às vezes eu sinto falta dessa especificação nesse tipo de literatura. Porque às vezes quando fala sobre delegar, é um parágrafo muito pequeno, mas a delegação ela envolve o treinamento, como eu estou falando. Não é assim, ó, vai lá e lava a louça. Cara, teu filho não sabe lavar a louça, cara. Né? Por exemplo, aproveitando a questão, os diáconos. Quem aqui é diácono, já fez curso de diaconato? Eu já posso pegar e botar? Não, tem que ter curso, tem que ter ensino, tem que saber quais são as suas funções, lembra? Seus direitos, seus deveres, para que a gente possa dar, agora você pode fazer. Né? Agora vai passar um tempo de experiência, que é o que 1 Timóteo capítulo 3 diz. Primeiro são experimentados e depois exercem o diaconato. Então é tempo. Então, assim, para delegar não é simplesmente mandar fazer, pessoal. Isso é um cuidado que vocês têm que tomar. Eu já mandei fazer. Cara, mas a pessoa sabe fazer? Como aquela situação lá, mandou o cara lavar o banheiro, que eu já contei para vocês. Ele usou meio pacote de sabão em pó. O cara executou a ordem. É para lavar o banheiro, vamos lá. Não sei lavar, cara. Eu acho que eu vou pôr bastante sabão que vai ficar bem limpinho. Aí, depois que a gente viu, o cara nunca lavou banheiro na vida, vamos mostrar para ele, só um cadinho assim já dá banheiro todo, cara. Né? Então, a delegação, ela envolve essa questão do ensino, do curso, que no caso ali para o pai e a mamãe é o discipulado, né? Isso é uma questão importante. Não é simplesmente, vai lá e manda fazer. Tá calor, né? Vai ligar o outro, Toninho? Então é uma benção. O aconselhamento, mas você não precisa ser um líder político ou executivo de alguma para delegar. Agora lá embaixo, uma advertência: dar aos subordinados trabalhos que nem você, nem qualquer outro quer fazer, não é delegar, mas designar tarefas. Aprenda a delegar trabalhos que desafiam e são recompensadores, juntamente com a autoridade suficiente para a tomada das decisões necessárias. Isso pode ajudar-lhe a ter mais tempo livre. Então, não chega a ser o que eu estou falando, mas essa questão, olha, cara, você vai delegar, verifica se a pessoa sabe o que é para fazer.
Isso é muito importante. Muito importante. E se a pessoa não sabe o que quer fazer, por isso que o delegar não é simplesmente você se livrar de uma tarefa. Dependendo da situação, quando você vai delegar, você está trazendo mais trabalho para você. Só que é bom, porque você vai ter aquele trabalho no momento, você delegou, você agora, não é que você deixou de ter trabalho, por exemplo, você vai ter trabalho tempo livre. Não, você delegou, agora você tem aquele trabalho só de supervisionar. Porque a delegação não tira a necessidade da supervisão. Tudo bem? Então você mandou seu filho lavar a louça. Aí beleza, você não vai olhar se ficou bem lavado? Você não vai olhar se na hora de secar ele secou direito? Você não vai olhar se ele colocou direitinho lá? Eu lembro uma vez da mãe que o filho botou os pires menores primeiro, depois os pratos médios e os pratos maiores em cima. Aí ela, vou lá ver como é que ficou. Cara, quando ela abriu, foi aquela armadilha, os pratos começaram a vir, ela botou a mão, cara, mas foi por, assim, não quebrou, mas imagina aquela, ela segurou. Mas aí o que aconteceu? Pô, ela não tinha percebido que tinha uma ordem. Que assim, pô, mas é óbvio para quem? Só para ela que já fez aquilo. De repente ela já errou naquilo antes, quando ela era criança, já percebeu, alguém já disse para ela. Então, na hora de delegar, ela precisou. E foi bom ela ter supervisionado, porque se outro tivesse aberto, de repente, se o filho mesmo tivesse aberto, ele não teria essa rapidez de segurar os pratos. Então, a delegação, ela não é simplesmente, vou me livrar desse trabalho. Ou eu não aguento fazer isso, então vou pedir para outro fazer. Não. Delegação, ela te dá trabalho. Mas ela acelera algumas coisas e ela te permite, porque a supervisão ela é mais rápida, eu olhei, tá tudo bem, né? Vê lá a criança muito calada, né? Você está vivo ainda. Não, tá lá trabalhando quietinho, tudo bem, né? Aí depois você passa, dá uma olhada lá, Ô filho, esse prato aqui, tá com sujeirinha aqui, filho. Dá um tapa de novo nisso aqui. Então, é mais fácil, porque aí você está fazendo outra coisa, mas não significa que acabou o seu trabalho. Aí agora você está com tempo livre. Não. Então a delegação envolve o treinamento e envolve a supervisão, que é o que não está aqui, tá, pessoal? Então, se você quiser anotar, delegar qualquer tarefa envolve essas duas atividades. Não é que você fica livre. Deleguei. Não. Envolve treinamento, para saber se a pessoa sabe o que você está delegando, se ela sabe fazer o que você gostaria que ela fizesse. E segundo, envolve a supervisão. Tá? Então, se você quiser anotar aí, anota, porque isso não está no material. E para acabar, em relação à delegação, alguém quer fazer alguma pergunta? Samuel, Moisés. Desculpa aí, cara. Estagiário. Na publicação. E uma das coisas que eu coloco até como frente é motivar. No bom sentido. Não falando que está tudo indo maravilhoso. Isso. Você pode fazer o que Isso. diante daquela história de servir. Exatamente. Aquele princípio de servir. Porque às vezes, sei lá, a menina, eu quero ver estagiária, ela está lá fotografando. Pensa nesse ângulo aqui, olha isso aqui, vendo o que você está fotografando. Depois eu pego, mostro para ela, aquilo lá que eu falei, se você tivesse pegado esse ângulo aí, você tinha a ver esse ângulo, você tinha feito isso. No seu texto você pode melhorar isso. Como é que pega o texto, o que eu falei, eu acho que jornalista tem que saber escrever, não, tem que saber contar história. É diferente saber escrever, o português. Mas eu sempre tive isso. Depois que eu aprendi que tinha professores assim. Eu acho que é uma coisa.
Sim, e você vê que as empresas elas estão se despertando para essa questão da necessidade do treinamento. Então, assim, até algumas pessoas que já estão nos seus cargos já há alguns anos, ainda assim tem aquele cursinho de reciclagem, já ouviu falar isso? Que é o quê? O patrão ele está pedindo simplesmente para o cara fazer a mesma coisa, só que ele está dando algumas dicas ali, ó, você pode melhorar, cara, sua produtividade. Tolo é aquele funcionário que não quer fazer o curso de reciclagem. Aí é um daqueles que não está se atualizando e aí depois vai ser o primeiro a ser mandado embora. Eu, por exemplo, no feriado, quando é feriado municipal, costumo visitar as outras prefeituras para ver como que é o departamento de comunicação desses lugares. Às vezes a estrutura é maior, então é um aprendizado também. Sim. De ler um pouco mais, saber um pouco mais. Daí saiu a ideia do portal, por exemplo. Hoje tem mais disseminação. Tá vendo? Então, essa questão da delegação, ela é importante. Até as empresas estão se percebendo isso, mas a delegação, ela envolve treinamento e supervisão. Não podemos esquecer. Uma outra coisa também importante que eu esqueci de falar. Delegar não é transmitir a responsabilidade do sucesso. Ou seja, se você delegou para alguém, a responsabilidade daquela tarefa ainda é sua perante o seu superior. Não adianta você chegar lá e falar, cara, mas eu pedi essa tarefa para você fazer. Ah, mas eu deleguei aqui para o estagiário. O problema é teu, cara, eu pedi para você, entendeu? Então, assim, não se delega a responsabilidade do sucesso. Você delega uma atividade. Porque a responsabilidade do sucesso daquilo ainda é sua. Fez sentido isso daí? Tá? Isso é chamado de princípio da entidade. Não é entidade, é o princípio da entidade contábil, tá? É administrativa. Ou seja, qual é a pessoa responsável pelo sucesso dessa tarefa? Ou pelo fracasso dela? A pessoa que é a responsável. Se ela delegou, tudo bem. Isso é um processo de aceleração do processo. Mas a responsabilidade ainda é dela. Tudo bem, pessoal? Por isso que quando o pessoal fala, Dilma, a culpa é do ministro. Não, a culpa é sempre dela. Ela é a chefe. Se o cara não está fazendo o trabalho dele, ela manda o cara embora, põe outro para fazer, mas a responsabilidade é dela. Então não tem essa, o ministro que não soube, o outro, cara, então manda embora e põe outro. É lógico que nos nossos filhos a gente não vai fazer isso, tá, pessoal? Estou falando nível de empresa. Não seja um trabalhador inveterado. E a gente fecha com essa. A maioria dos executivos de sucesso que conheço trabalham muitas horas, porém não deixam o trabalho interferir nas coisas da vida que realmente são importantes, como família, os amigos e a pesca. Isto os diferencia dos trabalhadores inveterados que fazem do trabalho um vício, da mesma forma que outros usam o álcool. Interessante, tem os workaholics, são esses viciados no trabalho. É um vício, como o cara que é viciado bêbado, o cara que é viciado em droga, faz mal do mesmo jeito para ele, para a família. Só que o cara que é viciado no trabalho, existe na sociedade brasileira uma tolerância maior. O cara não dá tempo nenhum para a família. Mas ele estava trabalhando. Agora, se o cara falasse assim, ele não dá tempo nenhum para a família, mas ele estava bebendo no bar, o que você ia pensar? Esse cara é um bêbado, rapaz, sai do bar. Agora, ninguém fala assim, esse cara é um workaholic, sai desse trabalho, rapaz, vai dar tempo. Ninguém faz isso. Porque o cara estava trabalhando. Então, existe uma tolerância social para os caras que são viciados no trabalho. E a gente, como igreja, a gente precisa tomar cuidado. Os sintomas do vício do trabalho se manifestam na recusa de tirar férias, na incapacidade de se esquecer do serviço nos fins de semana, na pasta abarrotada e em se ter uma esposa, filha ou filho que são praticamente estranhos a ele. Aí você já tem mais ou menos, para você tirar aí, quem que é esse cara, né? Legal esses sintomas, né? Não quer tirar férias,
incapaz de esquecer do serviço de fim de semana, uma pasta abarrotada de coisas, e a família negligenciada. O aconselhamento pode ajudar a enfrentar tais problemas, mas para principiantes, faça você mesmo o seu próprio aconselhamento. Pergunte-se se o trabalho até altas horas da noite está afetando a saúde. Pergunte-se onde a família entra na sua lista de prioridades, se está dando bastante de si mesmo a sua esposa e filhos, se está iludindo a si mesmo ao alegar que os sacrifícios que está fazendo são realmente para eles. Você fala, não, mas eu estou querendo dar um sucesso para a família. Não, cara, você gosta de trabalhar, cara. Joga limpo. Não, que eu quero dar um bem-estar para a minha família. Cara, é porque tu gosta mesmo de ficar ali, cara. E aí tem gente, não, mas quem que gosta de ficar aqui no final de semana trabalhando? Cara, tu gosta, cara. Tu fala que não, mas tu gosta. Tu gosta disso aqui. Eu lembro um cara que chegava 1 hora mais cedo na empresa, saía 1 hora depois da empresa. E o chefe não pagava hora extra. Falava, cara, não preciso de você. Não, porque eu quero chegar mais cedo, porque eu faço tudo que tem aqui, vou, abro e tal. E eu saio mais tarde porque eu deixo minha mesa arrumada. Cara, seu chefe não está exigindo de você isso. Esse horário a mais que você está dando para a empresa é doação sua, filho. Para uma empresa que daqui a pouco manda você embora sorrindo. E, cara, foi dito e feito. Um dia ele chegou lá, pô, chama o fulano lá na minha sala, pro chefe dele. Ele chegou lá, ó, cara, obrigado aí pelo seu serviço, mas a empresa está fazendo uns cortes aqui, coisa e tal, obrigado, você não precisa mais vir. Aí o cara chega em casa frustrado, poxa, eu me doei tanto. Cara, você doou porque você quis. Não porque você tinha que fazer. Então, assim, não estou falando que a gente não vai dar o sangue. Fala lá. Pastor, quero dar um testemunho. Joia. O Toninho, ele tinha todos esses sintomas aí. Pô, era testemunho teu ou dele? Aí te entregando aí, Toninho. Não, mas tinha, isso. Deus já libertou. Tirou férias e tudo, foi para Tupã. Abria mão de tudo para trabalhar, porque ele achava que ele estava fazendo bem para a família. Mas assim, glória a Deus que a gente se converteu, né? Deus em primeiro lugar Glória a na Deus. nossa vida. O Senhor foi uma peça importantíssima, porque, nossa, hoje ele é outro homem, né? Amém. Ele viaja pra Agora é um homem presente, né? desde casamento ele vai junto. Ai, que bênção, né? Vive a vida hoje, assim, o que ele achava que tinha valor, hoje ele vê e a gente também vê que o valor é a presença dele. Sim. Pô, como que a família está bem sem ele, né? Sem um Outra homem. coisa, se ele for mandado embora hoje, com tudo que ele já conhece da palavra de Deus, eu creio que não vai afetar a vida dele emocional. Porque se fosse antigamente, acho que ele morria. Ia ter um negócio, Ele né? achava que ele se doando, nossa, o patrão ia dar o maior valor, né? Era muito importante a presença dele no mercado. Mas ele não poderia cobrar do Roberto uma coisa que o Roberto não exigia. Né? E, então hoje eu vejo que Cristo, assim, na vida dele, na minha também, porque eu também era. Sim. A gente vê de outra forma. Sim. Glória a Deus, né? E assim, eu até entendo, porque assim, a gente quer ser... O crente mesmo, ele quer ser um cara importante ali para a empresa. Né? Eu quero ser um cara que o meu trabalho faça diferença aqui. Isso é legal, trabalhar com garra, fazer mesmo. Eu vejo muito crente molenga no trabalho, e, cara, isso é pecado, cara. O crente tem que ser trabalhador, tem que pegar com raça, tem que fazer. Mas aquilo que é de direito, tem que cumprir os seus deveres. Entendeu? O problema é esse a mais, né? Mas glória a Deus. Glória a Deus. Fico feliz em ser útil, irmão. Glória a Deus mesmo. Para fechar, a boa administração de tempo, antes de tudo, a percepção de que hoje é o único tempo de que dispomos para trabalhar. O passado irremediavelmente se foi.
O futuro é apenas um conceito. Passado é um cheque já descontado. O futuro é uma nota promissória. E o presente é dinheiro vivo. Use-o com sabedoria. Então, pessoal, o que a gente quis contribuir aí? Para que a gente pudesse, sabendo dessas coisas, refletindo sobre o uso do tempo, a gente pudesse usar melhor o tempo para a gente ter mais tempo para Deus, para a gente ter mais tempo para a nossa família, né? Para a gente ter mais tempo para aquelas coisas que realmente valem a pena na vida. Vamos orar? Espero que tenha sido importante aí, que você possa estar usando essas dicas que estão sendo dadas. Irmão Genival, ora para a gente. Te dar aqui ora aqui no microfone, o pessoal lá da internet poder ouvir também. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos, Senhor, e do estudo da Tua Palavra, Pai, que nós possamos estar aplicando em nossa vida, Senhor, dia a dia, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, a Tua presença em tudo que fizermos e que façamos, ó Deus, que as Tuas orientações na Tua Palavra, Senhor, elas são importantes para a nossa vida, Amém, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê um bom dia, Senhor, e a todos aqui, Deus, que Tu esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Pessoal, nós estamos encerrando então. Gerson, você canta?